Colocar 3, 2, 1, claquetes, a presença aí, tá? Para você ficar lindão na fita. E vamos iniciar. O que a gente está estudando, hein? Quem sabe? Corrente elétrica. Corrente elétrica, muito bem, Mariana. Corrente elétrica. A gente está estudando corrente elétrica e na nossa última aula, uma das propriedades da corrente elétrica foi a intensidade da corrente elétrica. Não é verdade? A intensidade da corrente elétrica, que nós aprendemos calcular através do fluxo de cargas. Então, como que faz para calcular corrente elétrica? Fluxo, quantidade por tempo. Assim nós determinamos semana passada. Então a gente vai mostrar para você 2 exemplos antes de passar para as últimas propriedades da primeira parte desse capítulo. Perfeito? Então, rapidinho aí para você, ó. Exemplo 1. 2 pontos. Por exemplo, que você vai ouvir muito, né, nessa parte da matéria, em uma secção reta de um fio, né? Como se eu tivesse um pedaço de fio aqui, perfeito? Esse fio está ligado aí a uma diferença de potencial, olha lá, polo positivo, polo negativo, ok? E aí uma secção reta é um corte nesse fio, uma secção transversal, né? É um corte nesse fio aqui, para que você consiga, naquele ponto, medir a quantidade de corrente. Lembra que a corrente é o fluxo de cargas, né? Só que eu calculo ele em um único ponto. Quantas cargas elétricas passam por segundo, né, num ponto, num lugar desse fio? Assumindo que esse movimento é constante, né, que é um fluxo constante, se eu entender que ele passa aqui, eu sei que ele vai passar ao longo de todo o fio. Então é como se fosse um cortezinho aqui, ó, e eu medisse tudo nesse ponto, nessa linha, como, voltando naquele exemplo lá de trás, como se fosse aquela faixa de pedestres, né? No coqueiro que eu citei o exemplo do fluxo de carros, perfeito? Então nós temos aqui, meus bonitos, elétrons passando, show de bola? Então existe uma carga elétrica aqui, a gente vai colocar aqui para você uma determinada carga elétrica, né? Vamos colocar aqui uma carga elétrica de 60 coulombs, perfeito? Que passa aqui, né, num instante de tempo de 1 minuto, ao longo de 1 minuto, perfeito? Então, essa é a carga elétrica que passa aqui ao longo de 1 minuto. A primeira coisa que esse cara pergunta para você é, nesse fio, qual é o sentido da corrente elétrica? E aí, terceiro ano? Qual o sentido da corrente elétrica nesse fio? Seria da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda? É, eu acho. Por quê? Ah, porque a carga negativa tá na direita. Eu acho que ela ia para lá. Ah, então esse seria o movimento dos elétrons, né? Mas na nossa última aula, o É. que a gente definiu como E sendo a corrente seria da esquerda para a direita. Ao perfeito? contrário, o movimento. Então, a Isso aí. corrente elétrica flui aqui, né, a favor do campo elétrico como um sentido convencional, né? A Juju colocou ali para a gente exatamente a explicação da diferença do que é a corrente e do que é o sentido das cargas. Os elétrons, sim, vão todos para a esquerda, mas a corrente está indo lá para a direita, porque por convenção, zerinho, ganhei, para a direita.
ela vai de mais para menos, perfeito? Do maior para o menor potencial a favor do campo elétrico. Show? Representando o movimento de coisas positivas. Aí o doido pergunta para você: qual é a intensidade da corrente elétrica aqui? Aí você calcula. A intensidade da corrente elétrica é o fluxo de carga, né? Pronto. Carga por tempo, onde a carga em coulombs é 60 e o tempo em minutos é quanto, padrinho? 1. Mas e em segundos? 60 segundos. Se esquecer que o tempo é em segundo, senta na graxa, né? Existe uma diferença muito grande entre a corrente que a gente vai calcular aqui, 60 por 60, que é 1 ampere, e a corrente que daria se o tempo fosse 1 minuto, que seria 60 sobre 1, ok? Tranquilo? Pronto. 1 ampere. Showzinho? Trunks? Aí ele pergunta, quantos elétrons passaram ao longo desse 1 minuto nessa secção transversal aqui? Quantos elétrons passaram ali? Ou eu jogo na equação inteira de novo, ou eu uso simplesmente o quiné. Eu já tenho a quantidade de carga elétrica que está se movimentando. Eu quero saber como essas cargas têm 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Eu só quero saber quantos elétrons tem em 60 coulombs. Emanuele e Tiago quer. Ficou bonitinho ali. Presente Emanuele, presente Tiago. E aí, quantos elétrons tem ali dentro, queridos? Nossa, hoje eu estou totalmente fora aqui do vídeo. A gente vai passar esse 1,6 vezes 10 a menos 19 para lá dividindo, né? (60) dividido por 1,6, segundo os meus cálculos aqui, mentais, estou brincando. 37,5. Nossa senhora, olha aí, o nosso querido computador, 37,5, diz Ana Clara. E o 10 a menos 19 que passou dividindo, vai subir positivo, né? Dividir por 10 a menos 19, mesma coisa que multiplicar por 10 a mais 19. Volta aqui mais uma vírgula para ficar maneiro, né? Nós temos 3,75 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Perfeito? Então, temos uma quantidade absurda de elétrons aí passando ao longo desse 1 minuto. Interessante que esses elétrons passando não tem influência direta segundo o tempo, né? Se eu tivesse 60 coulombs passando aqui em 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 20 minutos, não ia influenciar a quantidade de elétrons que passam ali, perfeito? Porque esses elétrons estão presentes aqui, ó, nos 60 coulombs, perfeito? Acontece que eles demoraram 1 minuto para passar por essa linha que eu marquei, chamada secção, né? O corte. Então, 1 minuto para o último elétron cruzar aquela linha ali de chegada, perfeito? Mas o número de elétrons está ligado com a carga, sempre através de quiné. Show? Se eu puder apagar, você me avisa aí. Primeiro exemplo, aonde o desenho está aqui em pretinho e os dados do exercício ficaram aqui em azulzinho, ok? Tudo que está em vermelho é a resolução. Olha lá, Mariana Dutra já bateu o retrato. Então, nós vamos prosseguir, perfeito? Como disse para você, nós temos só mais 2 exemplos, e a gente continua a nossa matéria. 2 exemplos muito importantes, tá ok?
esse daqui vai acompanhar o exemplo de uma lâmpada fluorescente, conforme eu falei para você, que pode acontecer nos fluidos, ou seja, nas correntes iônicas, tanto com líquido quanto com gás. Perfeito? Então, nós temos aqui agora, ó, aquela lâmpada bastão, né? A nossa lâmpada fluorescente. Tá aí, ó, representação esquemática. Ela ficou torta lá, né? A gente vai conectar ela aqui, ó, positivo e negativo, tranquilo? E aí o doidão vai falar para você que aqui dentro percebe-se uma quantidade, um fluxo de 10 elevado a 20, está acompanhando o raciocínio? 10 elevado a 20 íons positivos por segundo. Ele pede para você calcular a corrente elétrica total dentro dessa lâmpada. Eu preciso me lembrar que a corrente total iônica em uma lâmpada, já que o que está acontecendo aqui é uma corrente iônica, e a gente vai preencher de vermelhinho tudo aquilo que o exercício não deu para a gente, perfeito? Uma corrente iônica é aquela corrente que vai ser produzida através do fluxo duplo, né? O fluxo de coisas positivas mais o fluxo de coisas negativas. Então, nós temos aqui a corrente dos íons positivos mais a corrente dos íons negativos. Perfeito? E a corrente dos íons positivos tá fácil, né, moçada? Porque no exercício fala, tá? Que a carga elétrica, né, desses íons 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e tal. Então, quem seria o fluxo positivo? Lembra da fórmula Quiné acoplada à corrente elétrica? No lugar do que? N vezes E. Tudo isso dividido pelo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Qual é o número de íons positivos que a gente tem? 10 elevado a 20. A carga, 1,6, 10 a menos 19, dividido pelo tempo. O tempo a gente vai usar 1 segundo, que é o tempo do fluxo dado no enunciado, né? Que numa determinada secção dessa lâmpada, nós vemos 10 elevado a 20 íons positivos por segundo. Então, é dividido por 1 mesmo. Muito legal. Quem é o fluxo positivo, padrinho? E aqui, né? Ou corrente total 2 vezes I. Mais ou menos, né? 2 vezes I mais ou 2 vezes I menos. A gente sabe disso. Quem é a corrente, o fluxo de cargas positivas? 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a menos 19 com 10 a mais 20 fica 10 a 1, não é verdade? Vou colocar aqui para você. Aqui vai embora e aqui fica 1. 1,6 vezes 10 elevado a 1 dá 16, dividido por 1, 16 ampere. Portanto, o fluxo de íons negativos também tem que ser 16. Quem não se lembra disso, lembre-se, né? O fluxo depende do número de íons. E nesta lâmpada, íons positivos igual a íons negativos, ok? Em qualquer fluido aí em equilíbrio. Portanto, a corrente total é o dobro de 16 ampere.
32 amperes para finalizar o nosso exemplo. Terceiro, difícil. Sim. Show? Mas deu para entender? Tem alguma dúvida assim na montagem, como fazer? É o segundo exemplo matemático, hein? Nós temos aí uma gama de exercícios teóricos, corrente elétrica tem muita teoria, mas aqui a gente está aplicando a matemática. Tá tranquilo? De boa? Quem fala para mim aí, por favor, se pode apagar? Simon, tirei foto, tá? Tá. Terceiro e último exemplo matemático, em termos Enem, o mais importante, tá? É um exemplo muito comum, né? Acontece demais aí. Tô terminando de procurar um dadinho aqui, tá? Só um minuto para a gente fazer a nossa questão. Você que tem smartphone, o seu aparelho de celular tem uma bateria, perfeito? Dentro dele, que é carregada por meio de um carregador. A gente não vai falar do carregador agora, porque é assunto para as aulas de hoje, perfeito? Então, segura aí. Quando eu vou carregar a minha bateria, né, ela se carrega top, até o máximo lá 100%, e ela vai garantir o funcionamento do meu aparelho. Considerando uma bateria ainda sem vício, né, uma bateria dotada de suas capacidades normais, né, funcionando bem, tranquila, quantas horas em funcionamento ininterrupto, né, o celular funcionando direto,
quantas horas aproximadamente uma bateria pode sustentar o seu aparelho? Quem sabe? Quanto você acha que seria? Juliana colocou ali Nossa, umas 8. Fala, eu Mari. também acho que é umas 8, umas 7, 8. Top. Aí, talvez você se pergunte, ô Simon, vai depender da bateria. Claro que vai, né? O tipo de bateria, né? A quantidade de carga dessa bateria, vai depender disso tudo. Mas, em média, fica aproximadamente entre 8 e 10 horas de funcionamento ininterrupto. Tá ligado? Que é você colocar alguma coisa no seu telefone para funcionar. Coloca um vídeo nele aí para passar durante 10 horas. É isso que a gente está falando, ok? Ah, mas a do meu celular fica 24 horas. Claro, talvez você não fique usando ele direto, perfeito? E aí, com isso, você tem mesmo esse tempo a mais. Claramente, o meu também fica aí, tem que carregar ele uma vez por dia só, perfeito? Então, veja, o seu telefone tem uma bateria, e essa bateria vem com um dado. Você que vai comprar celular aí por agora, né? É um dado que você olha muito. Os adolescentes direto falam aí, ah, o meu tem 5.000 miliampere-hora. Né? Meu celular é de 5.000, tem uns que falam até só ampere, 5.000 ampere, que é errado, né? Então, a bateria do seu telefone, a gente vai representar aqui, ó. A gente vai aprender a calcular depois quanto tempo demora para carregar ela, com o tipo de carregador que tem, né? Tem esses carregadores Power Turbo aí, né, que carregam mais rápido. Então, tá aqui a nossa bateria, padrinho. 5.000, representado pela pilha, tá? Só para representar aqui por uma pilha. 5.000 miliampere-hora. Tranquilo? 5.000 miliampere-hora. Tá aí a nossa bateria. Ele quer saber aí mais ou menos para o seu celular ficar funcionando durante 10 horas ininterruptas. 10 horas ininterruptas. Qual é a corrente elétrica? O fluxo de corrente elétrica, né, que está passando aí pelo seu aparelho ao longo desse tempo. É o que ele quer saber. A intensidade da corrente elétrica passando aí nesse aparelho ao longo dessas 10 horas, né? Supondo que essa bateria garanta isso aí, 10 horas de funcionamento ininterrupto. A primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte: o que você tem aqui é o tempo, a gente vai colocar aqui na frente, ok? E aqui em cima, padrinho, o que significa esse miliampere-hora? Alguém sabe? O que significa essa unidade? Famosa, presente nos vestibulares e já presente no Enem. O que é miliampere-hora? A corrente elétrica? Mas a corrente elétrica não é só ampere. Aqui está ampere-hora. Né? O É o milha aqui a gente fluxo? sabe que é subunidade. Fluxo não é por tempo. E aqui não é por hora, é vezes hora. Um negócio que muita gente lê errado também, Ju, tá? Já respondendo você, apesar de não saber se é isso que você pensou, mas muita gente fala que miliampere por hora. Não, por é quando é barra. Ou quando tem o P, né? Igual o RPM, rotação por minuto, né? Que poderia também tirar esse P e botar barra M, rotação por minuto. Mas não é a questão. Miliampere-hora
É justamente a carga da bateria, meus queridos. Simon, carga representada desse jeito? É. Uhum. Né? Estou trabalhando com corrente e num tempo em hora, que é o tempo comum, né, que a gente utiliza no dia a dia, ao invés de ficar trabalhando com segundo, pensa, quantos segundos essa bateria deixa o seu celular funcionando? Quantos segundos? Espera lá, vai ser muito tempo. Então a gente vai utilizar o conceito de hora. Simon, mas por que que ampere vezes hora é carga? É da fórmula da corrente, querido. Qual é a fórmula da corrente elétrica? Q sobre T. Se você multiplicar cruzado isso aqui, o que a gente tem, hein, queridão? Q vezes 1, I vezes T. A fórmula que eu chamo de kit. Que combinando com a primeira fórmula que a gente aprendeu esse ano, a gente tem o Kit-Kné. Lembra? O Kit-Kné. Né? Tem o Kit Kat, né? Esse bobeira aí do dia a dia aí, e tem o Kit-Kné. Lindos, duas fórmulas para trabalhar com carga elétrica. Uma envolvendo a corrente e a outra envolvendo o número de portadores de carga. Aí você fala, Simon, mas ainda assim, como é que você chama isso aqui de carga elétrica? Simples. Qual é a unidade que eu tenho aqui? Miliampere. O que é miliampere? É unidade de corrente. O mili é só 10 a menos 3, é subunidade. Mas eu tenho aqui ampere vezes hora, corrente vezes tempo. Acontece que é muito comum o resultado disso aqui ser, vamos lá, hein? Preste atenção, está acabando. Carga Coulomb, corrente ampere e tempo segundo. Então, o comum é isso aqui acontecer. Mas também pode acontecer carga miliampere hora. Quem é a corrente? Miliampere. E quem é o tempo? Hora. Então, se a corrente está em miliampere e se o tempo está em hora, eu tenho a nossa unidade de carga elétrica. Perfeito, queridão? E aí, jogando aqui para cima, quem é a carga elétrica? 5.000 miliampere-hora, dividido pelo tempo. Quanto é o tempo? 10 horas. Simon, mas aqui eu não preciso botar para calcular corrente Coulomb por segundo, não? De jeito nenhum. Né? A gente pode utilizar o banana debaixo de banana, laranja debaixo de laranja. E aqui, como eu tenho unidade em função de hora, eu posso botar o tempo em função de hora, que vai cortar. Olha que bonito. Hora com hora. O que sobrou de unidade para a corrente elétrica? Ampere. Do jeitinho que a gente gosta. Né? Nós vamos cortar aqui, ó. Corrente é 5.000 miliampere dividido por 10. Vamos cortar um 10 com um zero lá em cima. E sobrou para você a corrente desse aparelho, né, que fluiu ali, 500 miliampere. Posso deixar assim? Ah, depende do exercício, né? Mas também você sabe que o mili é 10 a menos 3. Se você voltar aqui 3 casas, 1, 2, 3, você tem a corrente elétrica de meio ampere. É a corrente que circulou ao longo deste equipamento. Perfeito, bonitos? Muito difícil? Deu para aprender aí, então, que a gente tem uma nova unidade de carga elétrica? Inclusive a bateria que o pessoal está mais buscando aí, né,
para os celulares, né? De 5.000 mAh. Do meu telefone é da época dos 4.000 ainda. Mas agora todo mundo produzindo aí nos 5.000 mAh. Vocês já ouviram falar desses dados? Quando vai apresentar um celular novo, é o que poca, né? É memória, processador e bateria. É o que o pessoal mais tem procurado. A Apple não gosta da bateria, não. Que A Apple não gosta da bateria, não, porque, meu Deus. é ruim? É muito ruim, não gosto, não. Que Descarrega isso, né? muito fácil. Pelo amor de Pelo Deus. preço, tinha que durar o dia todo. Às vezes também eu não tenho, né, Apple, eu não sei, às vezes o sistema que eles utilizam deixa o telefone processando o dia inteiro, né? Ligado por mais tempo, funcionando por mais tempo, eu não sei. Mas pelo valor que é, tinha que carregar uma vez por semana. Também acho. Carrega no domingo, só domingo que vem. Que doideira. Quanto que Mas é a aí você quer bateria? comprar um Nokia, né? O Oi? negócio dessa manutenção tem que comprar um Nokia, né? Isso. Comprar o Nokia tijolão. O Nokia antigo, filho, era uma vez a cada 7 dias, 8 dias, batia direitinho. Pegar a bateria do Nokia e pôr no celular da Apple. Pronto. Pronto. Instalar uma bateria externa, andar carregando ela. Lindos, pode apagar? Pode. Alguém tirou foto? Pode ser, né? Já ia perguntar, Mariana dormiu? Muito bom. Será que é por isso que tem uma galerinha que tem Apple que anda com carregador portátil? Que compra aquilo? Não tem como ficar sem, né? Você tá na rua, os trem descarrega. Não, É é foda. sério, ué. Eu vejo mais as pessoas que têm iPhone que compraram aquele carregador Ah, portátil, do que quem tem outros telefones. você vê uma pessoa com carregador no bolso, pode saber que é iPhone. Que Péssimo. doideira. Lindos, curtiram? Deu para entender os 3 pontos aí que a gente tocou? Né, resolvi, primeiro que a gente teve a sorte de ganhar essas aulas, né, então ter esse tempo de trabalho, a gente vai finalizar, né, a parte dessa matéria aqui hoje. Amanhã a gente vai tocar em assunto de exercício também, e aí a gente volta para a matéria também, porque o nosso capítulo 4 é grande, eu não sei se vocês viram lá, né? Ele trabalha com duas coisas dentro do mesmo capítulo, corrente e resistência. Então a gente vai entrar nesse ponto da resistência elétrica amanhã, perfeito? Mas ainda tem coisa de corrente elétrica para falar, a gente vai falar daqui a pouquinho na nossa próxima aula, perfeito? Mas eu acho que funcionou, né? São 3 exemplos dos que mais caem dentro do conceito de intensidade, corrente elétrica e carga elétrica, tá bom? Então, coloquei para vocês os 3 modelos aí que mais aparecem. Daqui a pouco tem mais, perfeito? Beijinho, obrigado pela ideia. Até mais tarde, né? Daqui a pouquinho. Beijo, falou, tchau.